Glória a Deus. Nessa noite, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. O Senhor nos convidado especial a ouvir nessa noite a palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus, no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Aleluia. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Em teus momentos trazem tormentos, te fazem chorar. Deus te chama agora, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus, no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Aleluia. Nessa noite nós vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 6 em diante. Aleluia. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia. Então, queridos, está aqui a palavra de Deus, a promessa
que foi deixado para nós quando Jesus Cristo ele esteve aqui na terra há 2.000 anos atrás. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus apareceu ressuscitado dentre os mortos para os seus discípulos pensavam que Jesus ia começar a governar o mundo a partir dali. Aleluia! Ia reinar, ia trazer o seu reino para a terra naquele tempo. E eles ficaram tão empolgados, tão ansiosos, desejosos, que Jesus aparecesse para todos. E eles perguntaram para Jesus se era já o tempo em que Jesus iria estabelecer seu reino na terra. Aleluia! Nós vemos que Jesus mostrou para eles que ainda não era o tempo ainda de Jesus governar o mundo. Aleluia! E nem era compatível a eles, não cabia a eles saber o tempo e as épocas. Aleluia! Jesus deixou a missão para eles. Para eles, a missão era levar o conhecimento de Jesus a todas as pessoas. Aleluia! Nós estamos aqui nessa noite, porque um dia nós acreditamos no que está escrito na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos aqui, querido, você que ouve a palavra de Deus nessa noite, nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós temos em nossas mãos o testemunho daquelas pessoas que viveram há 2.000 anos atrás, e eles viram Jesus, aleluia, eles viram Jesus transformar água em vinho, eles viram Jesus multiplicar os pães e os peixes, andar sobre as águas, curar os leprosos, curar o cego, o surdo, o mudo, o coxo, aleluia. Eles viram Jesus ressuscitar os mortos, viram Jesus andar sobre as águas, aleluia. Eles viram Jesus ser preso injustamente, ser julgado injustamente, aleluia, ser cuspido, esbofeteado, maltratado, zombado, ridicularizado, escarnecido. Viram Jesus ser açoitado como o pior criminoso da época. E viram Jesus ser morto, aleluia. Mas também eles viram Jesus vencer a morte, aleluia. Viram Jesus vencer o pecado. Viram Jesus vencer o diabo, aleluia. Eles viram Jesus subir ao céu, ser ascendido, subir ao céu para a glória de Deus Pai, onde ele estava primeiro. Eles viram tudo isso, aleluia. É por isso que eu creio que o coração daqueles apóstolos não podia aguentar tanta emoção por Jesus, tanta paixão, tanta devoção, porque quem conhece a história sabe que todos os apóstolos de Jesus, eles foram perseguidos e eles morreram de morte violenta. Parece que só tem um apóstolo que não morreu de morte violenta, porque era uma promessa de Jesus, que foi o apóstolo João. Mas disse que ele foi jogado no óleo quente para morrer, mas ele não morreu, porque Deus tinha um plano com ele. Aleluia. Mas também ele sofreu. Aleluia. Muita gente hoje não quer sofrer por Jesus, porque não sabe o que ele passou. Aleluia. Talvez você não quer nem saber de Jesus, de igreja, porque você não sabe que naquela cruz Jesus derramou até a sua última gota de sangue para que você não sofresse a condenação eterna, mas para que você fosse salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam curiosos, Monte Luiz. Já pensou ver Jesus vencer a morte, parecer vivo, né? Depois de 3 dias morto, na sepultura, onde todos estavam chorando, desesperançados, desacreditados. Eu creio que quando eles viram Jesus ser morto e crucificado ali, eles perderam todas as esperanças, aleluia. Mas depois que quando eles viram Jesus ressuscitado dentre os mortos, eles não puderam mais conter
a emoção, a alegria do coração. Bendito seja o nome do Senhor. Foi por isso que eles foram fiéis até o fim. Eles aguentaram tudo, mas eles não largaram Jesus. Aleluia. Eu não te conheço, que ele talvez você é um afastado da igreja, porque um irmão te feriu, porque alguém te machucou, porque alguém te desprezou. Aleluia. Eu queria que você, pelo menos, visse, pelo menos a metade do que Jesus passou por cada um de nós. Por isso que nós não devemos sair da igreja por causa de coisas insignificantes, porque Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Aleluia. Por isso que Jesus mandou os seus discípulos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que creem fossem salvos, não fossem condenados. Aleluia. Tem muita gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus, tem gente que se aborrece, tem gente que não aceita, mas eu quero te dizer, querido, o evangelho, ele é pregado em todas as partes do mundo, porque é uma determinação do próprio Deus, o dono do universo, o rei, o criador de todas as coisas. E ele exige que todos, ele precisa, ele quer que todos ouçam o evangelho. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. É por isso que todos têm que ouvir, querido. Todos precisam ouvir. Todos precisam de Jesus. E a missão da igreja é levar a palavra de Deus a todos. Aleluia. Porque muita gente vive distraída, entretida, ocupada, despercebida, e não percebe, não sabe, nem imagina que enquanto nós estamos com vida aqui na terra, o nosso destino eterno está sendo decidido. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto a vida é a esperança, depois da morte, segue-se o juízo. Enquanto o homem estiver aqui na terra com fôlego de vida, ele tem ainda a oportunidade, a chance de se arrepender, de acreditar em Deus, de ler um versículo da Bíblia, de fazer uma oração, de ir numa igreja. Mas depois, aleluia, eu sempre falo assim, quando o espírito sai do corpo, quando a alma parte para a eternidade, e se ela não foi com Jesus, ela está perdida para todo sempre. Aleluia. É por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem séria, é uma mensagem urgente, é uma mensagem que pode decidir o destino eterno de uma alma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você que ouve, querido, esse som, talvez você nunca leu um versículo da Bíblia, talvez você nunca foi incentivado, mas nós queremos dizer para você que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a bússola que pode guiar o homem para o céu e pode desviar o homem do inferno. Aleluia. A palavra de Deus, querido. A Bíblia diz que quando Jesus se despediu daqueles discípulos, ele foi subindo aos céus, foi subindo, foi se elevando da terra. Eu imagino que os discípulos ficaram muito impressionados em ver Jesus, depois de ter sofrido tanto, ver ele em glória subindo ao céu. E aqueles homens, aqueles galileus estavam ali olhando Jesus subindo. Eu creio que eles não tiravam os olhos de Jesus enquanto Jesus ia subindo. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi elevado às alturas, até que uma nuvem encobriu. Depois que Jesus sumiu entre as nuvens, aqueles homens galileus, eles continuaram olhando para o céu, depois que Jesus tinha sumido. Aleluia. Eu não sei o que era que passava na mente deles, mas a Bíblia diz que desceram 2 anjos
vestidos de branco, se puseram no meio deles. Tinha ali cerca de 500 irmãos, em cima do Monte das Oliveiras. E aqueles anjos disseram: olha, esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará outra vez. Aleluia. Da mesma forma que vocês viram ele subir. Aleluia. Só, querido, que essa promessa aí já está com 2.000 anos, já vai completar 12.000 anos. Jesus foi crucificado no ano 30, 32 por ali. Agora em 2030 vai se completar, né? Os 12.000 anos. E aí o que eu entendo com isso, viu, irmã Fran? Ela vai cantar o louvor, viu? Glória a Deus. Tá logo avisando, né? Eu te amo, Jesus. Aleluia, a irmã vai cantar o louvor depois. O que eu entendo, querido, às vezes as pessoas ficam, acham que Deus está demorando, Jesus está demorando. Mas o que é que você entende? 2.000 anos é uma prova quanto Deus tem dado oportunidade para o mundo se arrepender. Já pensou? Nenhum de nós daria todo esse tempo. Deus, ele tem dado, querido, 2.000 anos de oportunidade e de tempo para o mundo acreditar em Jesus, se voltar para Ele, se arrepender dos seus pecados e se salvar. Aleluia. Como eu falei, Deus deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não deixa a pessoa ler a Bíblia, ele não deixa a pessoa ir na igreja, ele não deixa a pessoa fazer uma oração, porque ele sabe, aleluia, porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, como é que a pessoa vai saber a verdade se ela não ouve, se não há quem pregue, se ela não lê a Bíblia? O que acontece, apesar, aleluia, de tudo que Deus fez, tanto que Jesus sofreu, viu, irmão Luciano? O quanto Jesus sofreu pela humanidade pecadora. Jesus sofreu tanto, mas apesar disso, milhões e milhões de pessoas estão partindo para a eternidade sem a salvação. Aleluia. Porque pensam que a Bíblia é besteira, pensam que a Bíblia é coisa de homem. Elas não sabem que a Bíblia é a palavra da verdade. É a palavra de Deus que está aqui na terra. Aleluia. Quando o meu avô estava vivo, já tinha a palavra de Deus antes dele nascer. O meu bisavô, o meu tataravô, entendeu? A palavra de Deus, ela tem transpassado os séculos e tem chegado até nós, tem chegado até você nessa noite. Aleluia. Por isso que nós temos que ser bem objetivos. Que a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, e em nenhum nome debaixo do céu é dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Aleluia. Então, meu querido, não existe outra forma de o ser humano se salvar, escapar da condenação eterna. É só Jesus. E é muito difícil as pessoas compreender essa verdade. Tem que ensinar, tem que ler, tem que verificar na palavra de Deus, para que a pessoa venha compreender. Aleluia. Mas para a glória de Deus, apesar de todas essas dificuldades que nós temos, nós já chegamos a um número de 2 bilhões de cristãos na face da terra. Aleluia. Segundo os estudos, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. E nós já chegamos a 2 bilhões de cristãos na face da terra, para a glória de Deus. Aleluia. Que essa palavra, querido, possa tocar o teu coração. A nossa irmã vai louvar um louvor. Aleluia. Depois o nosso irmão Luciano vai continuar aí
o trabalho, aleluia.